Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende muito do horário que você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo aqui ao Pró-Olímpico. Essa é mais uma das exposições, das aulas, né, barra palestras. Eu sou o professor Diego Eloy e vou falar um pouquinho com vocês sobre divisibilidade. Antes de começar a palestra propriamente dita, queria dizer que é uma honra para mim estar aqui dividindo esse espaço com professores tão maravilhosos e tão competentes, dos quais eu também sou fã. E eu espero que você esteja aproveitando o Pró-Olímpico, espero que sejam aulas que você possa aproveitar não apenas para você como aluno, mas para a sua formação, se você é um aluno de licenciatura que está terminando o curso, ou no meio do curso, no início do curso, ou se você já é professor, mas deseja atuar aí no campo de Olimpíadas de Matemática. O meu desejo é que esse projeto faça a diferença na sua formação. Esse é o nosso intuito, né? Nós fazemos, sonhamos esse projeto justamente para causar um impacto positivo na sua formação. Queria também te dizer algumas palavras antes de eu começar, que você acredite nos seus sonhos, né? Eu sei que existem muitas pessoas que desejam ser professores de Olimpíada. Alguns pensam que por não terem feito a Olimpíada antes na escola, isso pode atrapalhar. De fato, você não vai ter a mesma vivência de outros alunos que foram, por exemplo, para Olimpíadas internacionais. Mas não desiste por isso, né? Acho que cada um tem o seu espaço. Cada um de nós consegue encontrar um espaço, sim, e ser professor de Olimpíada. Então, eu queria te motivar a você não desistir desse sonho e, além disso, a você desfrutar também desse momento maravilhoso aqui no Pró-Olímpico, tá bom? Esse é o meu e-mail para contato, tá? Se você desejar falar comigo, trocar alguma ideia sobre o projeto de Olimpíada, ou sobre divisibilidade, ou sobre algo que eu falei aqui nessa palestra ou em outras palestras, você pode ficar bem à vontade, tá bom? Mas eu escolhi esse tema de divisibilidade porque, como vocês sabem, aqui no Pró-Olímpico a gente tem dois níveis, né? O nível A e o nível B. Então, eu quis tratar desse tema porque é um tema que eu acredito que pode ser trabalhado ainda nos anos iniciais da Olimpíada de Matemática, né? Para quem não sabe, a UBMEP já tem nível A com quarto, quinto ano, então ali no quarto, no quinto, sexto, sétimo, algumas das ideias aqui podem sim ser trabalhadas. E a gente vai evoluir aqui na palestra, de modo que lá no final talvez existam algumas coisas interessantes também até para o nível 2 mesmo, sei lá, oitavo, nono ano, depende muito dos níveis dos nossos alunos, tá bom? Então, o intuito é mostrar para você algo prático de divisibilidade que pode ser utilizado em treinamento de Olimpíada, que cai em Olimpíadas de Matemática, porque a gente vai trabalhar alguns problemas de Olimpíada de Matemática que já caíram em outras Olimpíadas. Além disso, te dá uma maneira de você abordar isso em sala de aula, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar de divisibilidade, né? E para começar a falar sobre divisibilidade, acho que não tem nada melhor do que a gente falar de critérios de divisibilidade, tá? Falando de critérios de divisibilidade, isso é uma coisa que aparece ali, é bem comum, inclusive, né? Falar sobre critérios de divisibilidade. E eu acredito que alguns dos meninos aí do quarto, quinto ano já sabem alguns desses critérios, mesmo que a gente ainda não tenha comentado, tá? Então, para falar de critérios de divisibilidade, vamos começar falando do critério de divisibilidade por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Ele é divisível por 2 quando o seu último algarismo é par, certo? Ou quando ele mesmo é par. Quando o número é par, então ele é divisível por 2. Essa é uma informação, gente, essa informação é um exemplo de que os meninos mais novinhos já sabem, já têm, e é uma informação que mais na frente a gente vai ver o quanto isso é útil, tá? Divisibilidade por 3. Para o número ser divisível por 3, basta que a soma de seus algarismos seja um número divisível também por 3. Gente, essa também é uma outra informação que é bastante conhecida pelos nossos alunos, né? Quero saber se o número é divisível por 3, eu só somo os seus algarismos. Não sei se você já parou para pensar, mas por que os critérios de divisibilidade realmente existem, né? Por que eles funcionam, né? Isso é uma coisa importante, talvez, para você abordar ali já com os meninos do oitavo ano, do nono ano, que já tem um pouquinho de intimidade aí com congruência. Quem já sabe congruência, talvez entenda um pouquinho melhor o que eu vou falar aqui, mas eu não queria deixar de falar isso. Por exemplo, por que funciona esse critério de divisibilidade por 3? Ou alguém simplesmente pensou e chutou
que era assim acabou dando certo. Não, não foi assim, né? Então, vamos supor que você tem um número de 3 algarismos, eu vou chamar de ABC, tá bom? Esse número de 3 algarismos, como ele está no nosso sistema de numeração, que é decimal, eu posso escrever ele assim, ó, como 100 vezes A mais 10 vezes B mais o C, tá bom? De outro modo, eu posso escrever, né, 10 ao quadrado vezes A mais 10 vezes B, mais eu posso escrever 10 elevado a zero. Se você quiser, aqui podia ser um 10 elevado a 1, né? Vezes o C, certo? Então, todo número de 3 algarismos eu posso escrever dessa maneira. Eu vou dar um exemplo de um número de 3 algarismos, mas isso poderia acontecer com 4 algarismos, 5 algarismos. Perceba que o que aconteceria nesses outros números é que as potências do 10 cresceriam. Mas, gente, 10 é congruente a quanto módulo 3? Então, quando eu divido 10 por 3, isso deixa resto 1. É exatamente isso que significa congruência, né? Se isso deixa resto 1, tem uma propriedade da congruência que diz que se eu elevo ao mesmo número inteiro positivo aí dos dois lados, continua tendo a mesma congruência, eu posso elevar dos dois lados. Então, o 10 elevado a 1k aqui continua sendo congruente a 1 módulo 3. Tá? Se isso continuar acontecendo, o que significa que o seu número ABC ele é congruente a A mais B mais C módulo 3. Tá? E aí, para quem é um pouquinho mais, né, quem está mais ligado aí, sabe que isso não serve só o módulo 3. Módulo 9 dá para a gente fazer a mesma coisa. Então, por que para eu saber se o número é divisível por 3, eu tenho que olhar para a soma dos algarismos? Porque esses dois números deixam o mesmo resto por 3. Então, na verdade, se você parar para pensar um pouquinho, a soma dos algarismos ela te diz mais ainda. Ela pode te dizer se o número é divisível ou não, mas ela pode dizer também o resto que ele deixa por 3. E isso pode ser uma informação importante na hora da gente resolver um problema. Ok? Então, provar essas propriedades, esses critérios de divisibilidade, pode ser um desafio. Não para o nível 1, provavelmente os mais novinhos ali do 5º ano, você só precisa dizer mesmo, é só você falar que isso vale e possivelmente eles vão aceitar. Algumas coisas que a gente ensina em matemática, como você sabe, os meninos não têm ainda aquela maturidade, nem um tipo de malícia, de modo que a gente possa dizer tudo o que está acontecendo realmente. Então, eu não posso utilizar argumentos de limite com alunos que não saibam o que isso vai significar. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa necessariamente provar todos os critérios de visibilidade, mas essa é a informação que os meninos mais novinhos conseguem sim assimilar. Tá bom? Ok. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para voltar para o que eu queria dizer para vocês. Então, esse é o critério de visibilidade por 3 e este outro que eu mostrei é o critério de visibilidade por 2. Aí você pergunta para vocês, qual o critério de divisibilidade por 4? Tá? Então, muitos dos meninos também novinhos já sabem que o critério de divisibilidade por 4 é olhar para os dois últimos algarismos. Né? Se eu olho para os dois últimos algarismos, ó, tá, então para o número ser dividido por 4, basta que os dois últimos algarismos justapostos, tá, formem um número que é múltiplo de 4. Por que isso vale, gente? Isso vale porque o 100, ele é um múltiplo de 4. O que significa? O que significa que basta eu olhar os dois últimos algarismos, porque se eu tenho de 3 a mais algarismos, então eu posso, através do algoritmo de Euclides, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, desmembrar isso até o 100 e o que sobra do 100. O que sobra do 100 tem que deixar o mesmo resto por 4, porque a outra parte vai ser múltipla de 4, ou seja, você pega o número 234504, isso aqui é a mesma coisa de 234500 mais 4, tá? Então, esta primeira parte, sempre vai ser múltiplo de 4. Por quê? Porque é múltiplo de 100 e 100 é múltiplo de 4. Então, basta olhar para os dois últimos, né? Por isso que basta a gente olhar para os dois últimos algarismos, ok? Tá. Para o número ser divisível por 5, basta eu olhar para o último algarismo, se ele é 0 ou se é 5, tá? Para que um número seja divisível por 6, então basta que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E isso não ocorre apenas pelo fato do 6 ser igual a 2 vezes 3. Exemplo, o 8 pode ser escrito como 4 vezes 2. O 4, ele é um múltiplo do 4. O 4, ele é um múltiplo do 2.
mas o 4 não é um múltiplo do 8, certo? Então, não vale apenas pelo fato do 6 ser 2 vezes 3. Isso vale para todo n, sempre que eu posso escrever com n igual a vezes b, com MDC de a e b igual a 1, certo? Então, quando você chega no critério de divisibilidade por 6, essa é uma outra observação que você pode, ali no nível 2, né, para alguns meninos que têm um pouco mais de noção do que é MDC, divisor e tal, você pode passar esse problema. Olha, prova para mim, então, que, na verdade, isso vale para qualquer par de números, que a multiplicação deu n e que eles sejam primos entre si. Isso é um exercício interessante que eu vou deixar para vocês tentarem também, ok? Ou passarem também para os alunos de vocês, tá? Mas veja que é um assunto muito simples, que os meninos conseguem compreender ou minimamente aceitar, os mais novinhos, e lá na frente, quando você estiver trabalhando com os maiores, também dá para você provar algumas propriedades interessantes como essa aqui que eu acabei de falar, tá bom? Ah, por que não dá certo com o 4 e com o 2? Porque o MDC deles não é 1, o MDC deles é 2, então obviamente não funciona para o 4 e para o 2, mas funciona para o 2 e para o 3 porque eles são primos entre si. E aí eu posso, com isso, criar critérios de divisibilidade para vários números, tá certo? Então, se eu quiser saber se o número é divisível por 12, eu posso ver se ele é divisível por 4 e por 3. Ah, eu posso ver a mesma coisa por 6 e por 2? Não, porque o MDC é 2. O 6 é um número que é divisível por 2, é divisível por 6, mas não é divisível por 12, tá bom? Ok, vamos seguir um pouquinho. Agora o critério de divisibilidade por 8. Basta olhar os 3 últimos dígitos. Gente, isso é muito semelhante ao critério de divisibilidade por 4. Por que funciona assim? Porque o 1000 é múltiplo de 8. Se o 1000 é múltiplo de 8, então tudo que passa do 1000, basta eu ver o resto que ele deixa por 1000, né? Então o resto que ele deixa por 1000 são exatamente os 3 últimos algarismos, por isso que funciona, ok? Tá. Critério de divisibilidade por 9, a gente já comentou, dá para utilizar a congruência, se você quiser, para provar. E critério de divisibilidade por 10, basta eu saber se o número termina em 0, tá? Um critério de divisibilidade que eu sempre ensinei para os meninos de nível 1, né, quando eu ministrava ali umas aulas para os meninos do sexto, sétimo ano, sempre eu falava do critério de divisibilidade por 11, porque é um critério de divisibilidade que é relativamente mecânico, então dá para você ensinar para o menino a mecânica da coisa e funciona. Por que será que funciona? Isso eu vou deixar também para vocês pensarem um pouquinho. Mas como que é o critério de divisibilidade por 11? Então, o critério de divisibilidade por 11, ele funciona da seguinte maneira. A gente vai intercalar os sinais mais e menos nos números. Eu posso colocar em cima dos números, por exemplo. Somo todo mundo que tem mais. Somo todo mundo que tem o menos. Diminuo um do outro. E se essa subtração for múltiplo de 11, então o número era múltiplo de 11. Se essa subtração não for múltiplo de 11, então o número não era múltiplo de 11. Exemplo, vou pegar um número que a gente sabe que é múltiplo de 11, o 121, tá? Se eu colocar um maisinho aqui, um menos e um mais, tá? Normalmente eu começo aqui com mais, tudo faz, tá? Imagine que você começa com mais e com menos, ó. Soma todo mundo que tem mais. 1 mais 1, 2. Subtrai da soma de quem tem menos. Quem tem menos é só o 2, né? Então vai ser 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Isso aqui é múltiplo de 11? É. O que isso significa? Que o número original é múltiplo de 11. Tá? Ah, isso serve também para mostrar que o número não é múltiplo de 11? Serve também. Pega um número que você sabe que não é múltiplo de 11. Pessoal, 240. Tá? Você pegou mais, menos, mais. Isso vai dar quanto? Ó? 2 mais 0 dá 2. Menos o 4. 2 menos o 4, isso dá menos 2. Tá? Menos 2 é múltiplo de 11? Não. Então, esse número é múltiplo de 11? Também não. Certo? Esses critérios de divisibilidade servem para nos mostrar quando é que um número é divisível por esses, né, números que a gente está falando. E claro que dá para aumentar um pouquinho, né, por 12, todos os números que a gente tiver, que eu puder separar em A vezes B com A e B primos entre si, dá para a gente criar o critério de divisibilidade pelos menores, né? A gente vai sempre baixando, baixando, baixando. Ok, mas dá para a gente fazer algo com os números grandes. Então, se tem um número grande, quer saber por quem ele é divisível? Se você utilizar os critérios de divisibilidade, você não precisa dividir o número bem grandão, só que tem 10 dígitos, 11, 12 dígitos,
por cada um desses números. Basta você lembrar dos critérios de divisibilidade e aplicar. Então, eu olho para os 3 últimos, olho para os 2 últimos, olho para a soma dos algarismos, boto um mais e um menos, faço essa conta. Isso é muito mais fácil do que dividir, acredite, tá bom? Dependendo do número, do tamanho do número, né? Obviamente. Então, aqui tem alguns exemplos de alguns números aqui que eu trouxe, inclusive, aumentando a quantidade de algarismos, para a gente ver a divisibilidade. Por exemplo, eu vou fazer esses exemplos com a divisibilidade, com o critério de divisibilidade por 11, tá bom, gente? Só para a gente dar uma testada aqui, que eu acho que os outros critérios de divisibilidade já ficam relativamente claro, né? Esse número é divisível por 2? Ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? A gente pode somar os algarismos, né? Ah, tem como eu não somar os algarismos e saber se ele é divisível por 3? Tem, você vai somando, quando for chegando no 3, zera, né? Porque aí fica múltiplo de 3, zera módulo 3, digamos, ou seja, tipo 9, o 6, o 9, o 3, você não precisa somar. Você pega o 8 mais o 14, ou 8 mais o 4, que dá 12, com mais 2 dá 14, que com o 8 vai dar 22, então não é múltiplo de 3, certo? Então, sinto em te dizer que esse número não é múltiplo de 3. Mas será que ele é múltiplo do 11? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a soma dos... Vamos botar assim, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Tá, assim sucessivamente. Não consegui colocar exatamente em cada um deles, mas vamos somar as ordens aqui. Deixa eu tentar apagar. Tá. Ok. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar... Calma, deixa eu voltar aqui. Ok. Então, vamos pegar 9, desculpa, mais 8, mais 4, mais 2, mais 9, certo? Isso vai dar quanto? 9 mais 8, 17, com 4, 21, com 2, 23, com 9, 32. Então, vai dar 32, menos a soma dos outros, tá? 3 mais 6, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 8, 23. Isso, menos 23. Isso aqui vai dar quanto, gente? Isso vai dar 9, né? Como isso vai dar 9, e isso aqui é diferente de um múltiplo de 11, então, com certeza, esse número não é um múltiplo de 11, tá bom? Vamos aqui para baixo para fazer a mesma coisa com o múltiplo de 11. 4 mais 3 dá 7, com mais 2 dá 9, com mais 8 dá 17, com mais 0 continua dando 17, com 8 vai dar 25. Então, 25 menos. Eu pego a soma dos outros, tá? Ou seja, 5 mais 6 dá 11, com 7 vai dar 18, com 0 continua dando 18, e com 2 vai dar 20. 25 menos 20, isso dá 5. Isso aqui não é um múltiplo do 11, certo? Ao mesmo tempo, dá para a gente checar facilmente que esse número é múltiplo do 2, múltiplo do 4, múltiplo do 8, múltiplo do 5, múltiplo do 10. O que mais dá para a gente ver aqui? Deixa eu ver. Se a gente vê a soma dos algarismos, né, dá para a gente ver se ele é por 3. Então, 3 não precisa. 4 mais 7 vai dar 11, que com 8 vai dar 19, que com 2 vai dar 21, 28, 29, 34, 37 e 45. É múltiplo de 3, sim. E se é múltiplo de 3 e é múltiplo de 2, então também é múltiplo do 6, tá? Então, esse é um número que é múltiplo de muitos outros, tá bom? Ok? E assim sucessivamente, dá para você fazer a mesma coisa com esses outros exemplos e com números bem grandes, tá bom? Basta você aplicar os critérios de divisibilidade. Claramente, eu já pulei para o 8, porque termina com 3 zeros. Então, é múltiplo de 1000, então é múltiplo de 8, então é múltiplo de 8, 4, 2. Ok. Beleza? Tá bom. Então, acho que vou parar por aqui nos exemplos. Os outros exemplos eu acho que vocês podem fazer aí por vocês mesmos. E queria trazer aqui um exemplo de um problema de Olimpíada que pode, sei lá, já caiu alguma vez, pode ser que caia novamente algo parecido, né, nas Olimpíadas de Matemática. Vamos ver como é que a gente faz esse problema. Então, assim, ó, determine todos os pares ordenados x, y, de modo que o número 7, 5, x, 4y, aqui são todos algarismos, tá, gente? Seja divisível por 5 e por 9. Ok. Beleza. Nem precisava ser par ordenado aqui, mas tudo bem. Todos os x e y satisfazem isso, beleza? Tá. Como que é a solução, então, desse problema? Então, vamos à solução.
A solução desse problema é o seguinte. Ora, eu sei que esse número tem que ser divisível por 5. Para ele ser divisível por 5, o final dele só pode ser 0 ou 5. Se só pode ser 0 ou 5, eu faço as duas opções, ou seja, dois casos, né? Então, o primeiro caso, digamos, o primeiro caso que eu faço é quando o y é igual a 0, tá? Então, se o y for 0, qual que é o número que fica? Fica 7, 5, x, 4, 0. Agora, esse número tem que ser também divisível por 9. Quando é que o número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos dá um múltiplo de 9. Então, vamos somar os algarismos, tá? Então, olhando para a soma dos algarismos, isso vai dar 7 mais 5 vai dar 12, que com 4 vai dar 16. Então, x mais 16, isso aqui tem que ser um múltiplo de 9. Tá bom? Olhando para essa condição, qual que é o x mais próximo? Qual é o múltiplo de 9 mais próximo de 16? É o 18. Então, o x poderia ser 2. Ok, mas será que dava para ser 27, que é o próximo múltiplo do 9? Não, porque o x teria que ser 11, como eu falei, tanto o x quanto o y são algarismos. Então, isso implica que o x é igual a 2. Tá? Então, a gente encontrou uma solução. Mas tem outro caso também. Qual que seria o segundo caso? O segundo caso, gente, aconteceria quando o y é igual a 5. Mas quando o y é igual a 5, qual é o número que a gente tem? O número que a gente tem é o 7, 5, x, 4, 5. Tá bom? E daí, qual que é a soma dos algarismos dele? 5 mais 5 vai dar 10, 7 mais 4 vai dar 11, então vai dar 21 mais x, certo? Isso vai dar igual, tem que dar, né? Igual ao múltiplo de 9. É a outra condição que a gente tem que satisfazer. O múltiplo de 9 mais próximo, que é maior, é o 27. Então, nesse caso, o x seria 6. Tá? Novamente, tem como ele ser outro? Não. Por que não tem como ele ser outro? Porque o próximo é 36, o x teria que ser 15, mas ele é um algarismo, ele está entre 0 e 9, então isso não pode ocorrer. Tá bom? Então, quais são as duas soluções? As duas soluções são x igual a 2, y igual a 0, e x igual a 6, y igual a 5, ok? Essas são as duas soluções para esse problema. Esse problema parece relativamente fácil. Será que se a gente passasse ele para mim do quinto ano, ele conseguiria fazer? Eu acho que sim. Se ele souber bem os critérios de divisibilidade por 5 e por 9, que são dois critérios relativamente conhecidos, acho que dá, sim, para ele evoluir bem nessa questão, tá bom? Talvez ele não escreva direitinho e tal, mas ele vai saber dizer que o y só pode ser 0 ou 5, porque só pode terminar com 0 e com 5, né? Que tal a gente tentar aplicar isso em sala de aula? Ok, o problema 2 é um muito parecido, só que agora utilizando o critério de divisibilidade por 11. E agora talvez os novinhos fiquem de fora, mas por experiências passadas minhas, eu digo, tente, tá? Existem muitos alunos que são realmente especiais, assim, eles se garantem demais, então vale a pena tentar. Eu quero, então, determinar os algarismos x e y de modo que esse número x, 3, 4, x, 5, 8, y seja divisível por 9 e por 11. E agora aparece uma outra coisa aqui, né, que são 2x seguidos, tá? Então, o número é 3, 4, x, 5, 8, y, tá? Ok, então, claramente, o primeiro critério, lembra do outro problema, a gente utilizou, era por 5 por 9, a gente utilizou o que era mais fácil primeiro. Para esse aqui especificamente, se a gente utilizar o critério de divisibilidade por 9, isso não vai nos dar uma informação muito bacana, porque eu vou ter 2x mais y, enfim, eu vou ter duas variáveis, né? Então, eu vou ter que ficar atribuindo valores para o x e para o y. Ah, mas dá para resolver? Dá para resolver. Mas vamos resolver de um jeito mais fácil, que é utilizando o critério de divisibilidade por 11. Porque quando eu utilizo o critério de divisibilidade por 11, veja que como eles têm sinais opostos, eles vão cancelar. Então, eles nem entram na conta. Então, quem entra na conta é o 3 mais o 5 mais o y, que daria 8 mais y, menos o 4, o x não entra, vai entrar só o 8. 4 mais 8 vai dar igual a 12. Então, 8 mais y menos 12, isso aqui teria que dar obrigatoriamente um múltiplo de 11 para que esse número seja um múltiplo de 11. Ok, será que isso aqui podia ser, sei lá, 1? Porque se fosse 1, daria menos 11 aqui, daria um múltiplo de 11, né? Mas não, né? Porque o y está entre 0 e 9.
Então, a única maneira disso aqui acontecer é ou dando 11, certo? E aí, isso menos 12 dá igual a 11, seria, então, 8 mais y igual a 23, tá, gente? Mas, desse modo, o y teria que ser 15, tá? E aí, para o y ser 15, não funciona para a gente, porque ele é um algarismo, tá? Mas ele pode ser zero também aqui, ó. Essa equação pode ser zero, hein? Se for zero, então é porque o y, na verdade, é igual a 4, tá? Ok. Então, é porque, na verdade, o y tem que ser 4. Se o y for 4, qual é o número que a gente tem até agora? Então, é o 3, 4, x, 5, 8, 4. Tá, mas agora dá para a gente terminar de resolver. Por quê? Porque agora é só a gente somar os algarismos, né? Então, 3 mais 4 vai dar 7. 7 mais 5 vai dar 12, que com 8 vai dar 20, com 4 vai dar 24. Então, 24 mais 2x, tá? Isso aqui tem que ser um múltiplo de 9. Aí você pode pensar, tá, qual múltiplo de 9 que é o mais próximo do 24? É o 27. Beleza, mas aí o 2x teria que ser 3. Como o x é um algarismo, 2x é par, então o 27 não vai funcionar. Qual que é o próximo? 36. 36 vai dar certo, sim. Porque se isso for 36, então é porque, na verdade, o 2x ele vai ter que ser 36 menos 24, que é 12. E aí o x teria que ser 6. Tá? Depois do 36 seria o 45, mas aí o 2x teria que ser ímpar do mesmo jeito, e ele não pode ser ímpar. Tá? Então, por isso que não funciona nem o 27 e nem o 45. O 36 dá certo. Depois do 45, o próximo que a gente tem é o 54. E aí 2x teria que ser 30, mas aí o x teria que ser 15, mas ele é um algarismo, então também não daria certo. Claramente, é bom que tudo isso esteja numa solução formalmente, né? Esse x aqui é só para dizer que não funciona, tá? Que eu olhei agora, achei esquisito que tem vários x, né? Então, a solução para esse problema é x igual a 6 e y igual a 4, tá? Mais um problema que dá, sim, para a gente abordar. Talvez não fique tão legal aí no nível 1, pelo fato da gente utilizar a equação, mas não se engane, muitos meninos do nível 1 sabem, sim, resolver equações. Agora a gente vai falar de um assunto muito legal, que pode ser abordado, sim, também no nível 1, assim como no nível 2, e isso pode ser tão difícil quanto você quiser, que é o algoritmo da divisão. O que é o algoritmo da divisão? O algoritmo da divisão é uma das coisas, né, às vezes chamado de algoritmo de Euclides também, algumas dessas coisas a gente aprende lá no passado, quando a gente é bem pequenininho mesmo, e às vezes a gente não dá importância, mas o algoritmo da divisão é uma das coisas mais importantes e que mostram para a gente o quanto a gente não deve descartar as coisas. Então, o que é o algoritmo da divisão? É simplesmente esse esquema que você está vendo aqui no seu quadro, onde você tem um dividendo, você tem um divisor, você tem o quociente e o resto, certo? Dado esses 4 elementos, eles são regidos por uma equação, que eu vou já falar sobre ela, tá bom? E essa equação, ela nos diz muitas coisas. Pode não parecer, mas ela nos diz muitas coisas. Vamos lá? Então, que equação é essa? Se eu tenho dividendo, eu tenho aqui um divisor, aqui eu tenho um quociente e aqui eu tenho um resto, a primeira coisa que você deve lembrar é que esse resto tem que ser menor do que esse divisor, tá? Por que ele tem que ser menor do que o divisor? Porque se ele for maior, no nosso popular, né, no português popular, ainda dá para dividir, certo? Mas isso nos fornece uma equação bem interessante, que é o seguinte, o Dzão, então, vai poder ser escrito como Dzinho vezes o quê? Mais o R. Onde o R, eu sei que ele é menor do que o D. Ok. Por que essa equação seria importante? Ok. A gente vai utilizar essa equação para a gente separar os números, todos os números inteiros positivos, em conjuntos de outros números. Como assim? Ao invés da gente olhar para os números, agora vamos olhar um pouquinho para os restos que eles deixam. Tipo, todo número inteiro positivo ou é par ou é ímpar. O que significa que ou eu escrevo da forma 2K, ou eu escrevo da forma 2K mais 1. Existe alguma outra maneira de escrever qualquer número inteiro positivo como 2K mais outra coisa que não seja 1 ou que não seja 0? Não. Por que não dá, gente?
Exatamente por causa do algoritmo da divisão. Porque este resto é exatamente o que aparece aqui no mais. Ah, por que aqui não aparece nada? Porque aqui é mais zero. Porque esse resto tem que ser menor do que o divisor. Qual é o divisor aqui em questão? 2. Então, quais são os únicos restos? 0 ou 1. A mesma coisa vale para o 3. Todo número ou é da forma 3K, ou é da forma 3K mais 1, ou é da forma 3K mais 2. Pode ser de alguma outra forma? Não. Por quê? Porque o que está depois do mais é exatamente o resto. E quais são os únicos restos possíveis deixados por 3? Pode ser 0, se ele for divisível, pode ser 1 ou pode ser 2. Com 4, a mesma coisa. Pode ser 4K, 4K mais 1, 4K mais 2 ou 4K mais 3. Ok. Daí, gente, vamos lembrar o seguinte. Todo inteiro positivo está dentro de um desses grupos. Ou seja, imagina que eu quero provar que uma propriedade vale para todos os números inteiros positivos. Tá? Pode ser que a primeira ideia que vem na sua cabeça, dependendo do problema, seja a indução. É perfeitamente plausível você pensar em indução, e indução não vai deixar de ser uma boa ideia por causa do que eu estou dizendo. Mas uma outra opção agora é você provar por cada grupo. Então, se eu provo que esta propriedade é válida para todo múltiplo do 4, provo que esta propriedade é válida para todo múltiplo do 4 mais 1, provo que essa mesma propriedade é válida para todo múltiplo do 4 mais 2, para todo múltiplo do 4 mais 3, então eu provei para todos os números inteiros positivos. Tá? Por que está provado para todos os inteiros positivos? Porque qualquer inteiro positivo só pode deixar esses restos por 4. Então, não importa o quão grande você pega esse número, ele vai deixar um resto por 4. E dependendo do resto que ele deixa por 4, você pode colocar ele em algum desses conjuntos, mas você provou para cada um desses conjuntos. Então, você provou para todo mundo. Tá? Então, esse é um dos grandes poderes do algoritmo da divisão, que é uma coisa extremamente simples e que é ensinado também lá atrás, né? Ok, então vamos a um problema, tá? Só para a gente ver o quanto isso pode ser poderoso. Esse problema já caiu em vários campos, né? Por isso que eu não coloquei aqui que ele é de uma Olimpíada especificamente. Se n é um número natural, mostra que n vezes n mais 1 vezes n mais 2 é sempre múltiplo de 3. Ok, tudo bem. Então, o que eu tenho aí são 3 números consecutivos. Eu quero mostrar que o produto deles é sempre múltiplo de 3. Tá. Dá para mostrar, na verdade, que é um pouco mais, mas vamos ficar com os múltiplos de 3, tá? Gente, a primeira coisa que eu preciso lembrar a vocês é que se eu tenho um múltiplo de 3 multiplicado por qualquer número natural, ele continua sendo múltiplo de 3, tá bom? Este é um fato que a gente vai utilizar aqui. Eu vou usar a ideia que eu falei no slide passado. Por exemplo, se o n for da forma 3K, ele só pode ser da forma 3K, 3K mais 1 ou 3K mais 2. Se o n for da forma 3K, então, deixa eu chamar isso aqui, eu vou chamar isso de n maiúsculo, tá bom? Então, o n maiúsculo, com certeza, é um múltiplo de 3. Por que com certeza ele é um múltiplo de 3? Porque ele tem o n vezes alguma coisa. Como o n já é múltiplo de 3, todo mundo é múltiplo de 3, tá bom? Se o n for da forma 3K mais 1, então, o n mais 2, o que seria o n mais 2? Eu sou mais 2 desse lado, mais 2 desse lado, né? Então, isso daria 3K, 1 mais 2, 3. Gente, isso aqui é múltiplo de 3. Ora, mas se o n mais 2 já é múltiplo de 3, isso implica que, na verdade, o n maiúsculo já é múltiplo de 3. Ok? Mas a gente tem uma outra opção, que seria se o n for da forma 3K mais 2. Tá, mas se ele for da forma 3K mais 2, não tem problema. Porque o n mais 1, ou seja, somando um dos dois lados, vai ser 3K mais 3, que é um múltiplo de 3. Isso vai implicar, então, que, na verdade, o nosso n maiúsculo é um múltiplo de 3. Então, não importa como é o n. Se ele for um múltiplo de 3, ao final, o n maiúsculo vai ser múltiplo de 3. Se ele é um múltiplo de 3 mais 1, ao final, o meu n maiúsculo vai ser um múltiplo de 3. Se ele é um múltiplo de 3 mais 2, ao final, o meu n maiúsculo vai ser um múltiplo de 3. Então, isso vale para qualquer natural. Porque todo natural só pode deixar restos 0, 1 ou 2 por 3. Ok? Lembrando que dá para a gente fazer um pouquinho mais, né? Já que a gente sabe que esse número também é par, tá? Já que eu tenho 2 números consecutivos, então um deles é par. Então,
certeza isso aqui, na verdade, é um pouquinho melhor, tá? Dá para melhorar um pouquinho essa questão. E eu vou deixar para você fazer isso, tá bom? Ok. Falando de números primos, tem uma coisa interessante sobre o algoritmo de Euclides, o algoritmo da divisão. É o seguinte, vamos olhar para o número primo. Tá, vamos tirar só assim, vamos olhar para o... Eu sei que P igual a 2 é um primo, eu sei que P igual a 3 é um primo, tá bom? Mas vamos olhar para o caso em que o P é maior ou igual que 5, tá bom? Vamos olhar para esse caso. Ok. O que eu sei sobre os P's maiores ou iguais que 5? Eu sei que esses números primos não podem ser múltiplos de 3 e não podem ser pares, porque o único primo par é 2. Então, vamos lá. Se a gente olhar os primos, olhar os restos que esses números primos deixam por 6, acontece algo interessante. Os únicos possíveis restos por 6 são 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Esses são os únicos possíveis restos que um número pode deixar por 6. Eu pergunto para vocês, será que um número primo maior ou igual que 5 pode ser da forma 6K? De jeito nenhum, né? Porque senão seria múltiplo de 6, já não é primo. Ele pode ser da forma 6K mais 1? Tudo bem, pode. Mas ele pode ser da forma 6K mais 2? Não, porque senão ele seria par, né? Todo número da forma 6K mais 2 é par. Um primo maior ou igual que 5 pode ser par? Não. Se ele for da forma 6K mais 3, ele é múltiplo do 3. Se ele é múltiplo do 3, ele pode ser um número primo? Não, porque o único primo que é múltiplo do 3 é o próprio 3, tá? Então, não pode ser. Se ele for da forma 6K mais 4, ele pode ser um número primo? Não, porque também vai ser par. Se ele é par também, então não tem como ele ser primo. Ok, isso nos dá apenas duas possibilidades para os números primos maiores ou iguais que 5. Então, o fato é esse. Se P é um número primo maior ou igual que 5, então o P é da forma 6K mais 1, ou P é da forma 6K mais 5. Se você gosta de congruência, você pode dizer que o P é congruente a mais ou menos 1 módulo 6. E isso é um fato bem interessante que dá para a gente utilizar também em exercícios. Tá, vamos lá. Esse é um exercício também caiu na Olimpíada e a gente vai resolver aqui utilizando o fato que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, qual que é a solução desse problema? É o seguinte, ó, determine todos os primos P maiores do que 1, de modo que o P mais 2 e o P mais 4 sejam números primos. Ok, então, minha solução vai ser o seguinte. Suponha que o P é 2. Se o P é 2, então o P mais 2 é igual a 4. Então, não serve, né? Não dá certo. Se o P for 3, então o P mais 2 vai ser 5. E o P mais 4 vai ser 7. Então, então funciona para o P igual a 3. Mas olha, se o P for maior ou igual que 5, ele só tem duas formas. Ou ele é da forma 6K mais 1, ou ele é da forma 6K mais 5. Então, eu vou dividir em dois casos. Se P é maior ou igual que 5, então, o P é da forma 6K mais 1, ou o P é da forma 6K mais 5. De modo que, se o P for da forma 6K mais 1, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que o P mais 2, que está aqui, tá? Ele vai ser 6K, não era mais 1, com mais 2 dá mais 3. Isso aqui pode ser primo, gente? Não, porque se P é maior ou igual que 5, P mais 2 também é maior ou igual que 5, então isso não pode ser 3. Então isso aqui não é primo. Não é primo. Ou não pode ser um número primo, ok? E se o P for da forma 6K mais 5, que isso pode ocorrer também. Não tem problema. Vamos olhar para o P mais 4. O P mais 4 vai ser de que forma? 6K, não era mais 5? Eu somei mais 4, então ficou mais 9. 6K mais 9 com certeza é um múltiplo de 3 também. Então, com certeza, isso aqui não é primo. Com isso, o que eu consegui mostrar, gente? Eu consegui mostrar que o único P que satisfaz isso é o P igual a 3. E a resposta do problema é P igual a 3. Ok? Então, veja que uma ideia muito simples que vem do algoritmo de Euclides.
A gente está só checando a divisibilidade do P pelo 6. Mas isso nos ajuda a resolver aí muitos problemas. Existem muitos problemas na literatura de números primos dessa maneira, tá bom? Como o próximo problema também. Sabendo que os números P e P ao quadrado mais 2 são primos, prove que P ao cubo mais 2 também é um número primo. Olha, esse problema parece um pouquinho semelhante, né, com o que a gente viu. Vamos à solução dele. Como que a gente resolve esse problema? A gente resolve assim, ó. Ora, o P e o P ao quadrado mais 1 tem que ser primos. Vamos olhar primeiro o P igual a 2 e o P igual a 3. Se o P for 2, então P ao quadrado mais 2 não é primo, certo? Não é primo, que é 6, tá bom? Se não é primo, não precisa nem continuar. Ok. Se o P for 3, então o P ao quadrado mais 2, isso aqui é igual a 9 mais 2, 11, que é primo. E quem seria o P ao cubo mais 2? P ao cubo mais 2 seria 27 mais 2, 29, que é primo também. Então, realmente funciona aí para o P igual a 3. Como é que a gente prova, então, que isso funciona para todos os outros primos, por exemplo? Olha, eu já olhei o P igual a 3, já olhei o P igual a 2. Então, que tal a gente olhar para todos os números primos que são maiores ou iguais que 5? Então, se o P for maior ou igual que 5, volto a dizer, o P só pode ser da forma 6K mais 1 ou 6K mais 5. Então, suponha... Suponha, então, o P da forma 6K mais 1. Se ele é da forma 6K mais 1, então como é que fica o P ao quadrado mais 2? Vamos primeiro olhar o P ao quadrado? P ao quadrado vai ser, então, 6K mais 1, tudo isso ao quadrado. E aqui eu vou precisar de um pouquinho de produto notável. Isso deve dar um 36K ao quadrado, mais uns 12K, mais 1. E então, gente, o P ao quadrado mais 2 vai ser, então, 36K ao quadrado mais 12K mais 3, né? Que 1 mais 2 é 3. Concorda que isso é um múltiplo de 3? Com certeza isso é um múltiplo de 3, porque isso é um múltiplo de 3, isso é um múltiplo de 3, isso é um múltiplo de 3. O que significa que ele não é primo. Ou seja, todo primo maior ou igual que 5, que é da forma 6K mais 1, P ao quadrado mais 1, não pode ser primo. Tá bom? De modo análogo, suponha agora, né, que o P é da forma 6K mais 5. Se ele for da forma 6K mais 5, então quem é P ao quadrado? P ao quadrado vai ser 36K ao quadrado mais 60K mais 25. O que significa, então, que o P ao quadrado mais 2 é igual a 36K ao quadrado mais 60K mais 27. Isso aqui, com certeza, é um múltiplo de 3. Tá? O que é múltiplo de 3? Porque o 36 é, o 60 é e o 27 também é. Então, isso aqui não pode ser um primo. Não é primo. O que isso significa, gente? Isso significa que a única... Primeiro que é verdade, o que a gente queria provar, por quê? Sabendo que P e P ao quadrado mais 2 são primos. Ah, Diego, mas tu não provou que eles não podem? Calma. Sempre que o P e o P ao quadrado mais 2 são primos, prove que o P ao cubo mais 2 também é um número primo. O que eu provei é que, para todo P maior ou igual que 5, o P ao quadrado mais 2 não pode ser um número primo. Então, isso não deve valer para eles. Para o P igual a 2 também não vale. Então, não deve valer para eles. Qual foi o único primo que deu certo? O 3. Para o 3, o P e o P ao quadrado mais 2 são primos. E isso implica que o P ao cubo mais 2 é primo? Sim. Então, acabou a questão. Certo? Então, existem outras questões, como essa também, que eu vou deixar para vocês fazerem aí, onde dá para você utilizar também ideias bem parecidas, tá? E dá para você resolver alguns problemas de Olimpíada, como esse, né? Lembrando que aqui a gente utilizou algo interessante, né? Que é produtos notáveis, né? Isso aí, ok, tudo bem, que talvez só os meninos do nível 2 saibam, mas
sei lá, dá para você ir introduzindo isso. Volto a dizer, você tem que pegar todo esse material e ver o que é que dá para você introduzir. Cada sala de Olimpíada é uma sala diferente, tá bom? Depende do estado, da escola, do professor, depende de várias coisas. Então, como isso vai mudando, gente, não tem, assim, a gente tem umas regras gerais, tá? Mas não, nem todas as regras que a gente utiliza são gerais, tá bom? Queria falar um pouquinho também de resto de potências. Esse resto de potência é uma coisa que eu também sempre utilizava aí com os meninos do nível 1 e eles conseguiam entender perfeitamente, tá? Então, por exemplo, se eu perguntasse qual que é o resto do 3 elevado a 2021 por 4, como é que você faria esse problema? Você poderia usar congruência, poderia utilizar, né, várias ferramentas, mas vamos dizer que você está trabalhando isso com um menino mais novinho, certo? Ali do nível 1, sei lá, de repente do 5º ano. Como é que você explica para ele? Então, uma maneira que eu, por experiência própria, fiz e acabou dando certo, era mostrar para eles alguns ciclos desses restos de potência. Como assim? Veja, o 3, quando eu divido por 4, o 3 elevado a 1, tá? Ele deixa resto 3. O 3 ao quadrado é 9, né? Quando eu divido por 4, ele deixa resto 1. O 3 ao cubo, que é 27, vai deixar resto 3. E o 3 a quarto, que é 81, vai deixar resto 1 também. Olha o que está acontecendo. Quando eu olho as potências do 3 na divisão por 4, eu tenho uma repetição, né? Ó, veja, 3, 1, 3, 1. E isso vai continuar repetindo. Então, uma coisa que eu sempre falei e sempre deu muito certo foi explicar para eles que existem ciclos de potência. Tá, por que é que existem ciclos de potência? Inicialmente, eu não dizia para eles o porquê das coisas. Claramente, você tem teorema de Fermat, tem teorema de Euler, que você pode utilizar e mostrar através do teorema de Euler por que é que, sei lá, por que você chega no 1, se você tiver números primos entre si, ou por que é que vai se repetir. O fato é que, em algum momento, esses restos vão se repetir, certo? Então, se eles têm essa informação, eles conseguem, sim, resolver alguns problemas. Se eles têm duas informações, uma, quando chegar no 1, vai começar a repetir, e a outra, se começar a repetir, vai repetir assim para sempre. Se eles têm essas duas informações, eu tenho certeza que eles conseguem resolver qualquer problema de potência com uma coisa a mais, que é o que eu vou falar logo mais adiante. Então, neste caso, veja que sempre que eu divido por 4, ou essa potência deixa resto 3, ou deixa resto 1. Como é que eu sei se o expoente é 2021? Aí a gente faz um joguinho que é o seguinte, eu pego 2021, que é a potência, e vou dividir pela quantidade de possibilidades que eu tenho, que é 2. Isso vai me dar resto 1, com certeza, tá? Não vou nem fazer a conta. Mas por que serve o resto? Aí eu olho para o resto. Como o resto deu 1, e isso aqui é 1, ó, então a resposta é 3. Então a resposta para esse problema aqui é 3. Professor, e se fosse 3 elevado a 2020? Eu pegaria o 2020. Opa. Tá, acho que dá para entender. Dividiria isso por 2 e daria resto 0. Não tem 0 lá. Mas o 2 deixa resto 0 por 2, né? Então funciona do mesmo jeito. Então, neste caso, o resto seria 1. Tá? Então, sempre do mesmo jeito. Outro exemplo. Qual que é o resto 5 elevado a 3.948 por 7? Vamos olhar os restos que as potências do 5 deixam por 7. Então, se eu olhar para o 5 elevado a 1 e dividir isso por 7, o resto que ele deixa é 5. Hein? 5 ao quadrado é 25. O resto que ele deixa por 7 é 4. 5 ao cubo, o resto que ele vai deixar, basta a gente fazer, na verdade, 5 vezes 4, que é 20. Né? Então, o resto é 6. O 5 elevado a 4, opa, ficou um pouquinho. Vou aproveitar e apagar aqui também. Ok, então aqui é 2020 e aqui é 5 elevado a 4. Quando eu divido aí por 7 também, qual que vai ser o resto? Tá, o resto aqui então vai ser 2. 5 elevado a 5, já fiz o 4, né? Isso vai deixar quanto? Vai deixar o resto 3. E o 5 elevado a 6
Isso vai deixar resto quanto? Né? Você já sabia, inclusive por Fermat, Euler, o que você quiser. Então, veja que, às vezes, esse ciclo ele pode demorar a aparecer. Como aqui, ele demorou um pouquinho, porque ele foi do 5, aí foi 4, 6, depois 2, depois 3, depois 1. Então, aqui eu vou ter 6 possibilidades, muito mais do que o exemplo anterior. E, claramente, eu coloquei isso aqui proposital. Para a gente fazer o seguinte, tá, então eu vou pegar o 3.948 e vou dividir isso por 6. Por que eu vou dividir isso por 6? Porque agora eu tenho 6 possibilidades, tá? Utilizando os critérios de divisibilidade por 6, e eu posso utilizar, porque eu já falei no começo aqui, eu sei que esse número é divisível por 2, porque ele é par, e ele é divisível por 3, porque 8 mais 4 é 12, e 3 mais 9 é 12, também dá 24, então ele é divisível por 3, então ele é divisível por 6, tá? Se ele é divisível por 6, o resto que ele vai deixar aqui é 0. Se ele vai deixar resto 0, então qual vai ser o resto aqui, gente? Esse aqui tem o 6, né? No caso, 1. Tá? Então a resposta para este problema é 1. Ah, professor, se o resto aqui fosse 4, qual seria? 4. Aqui. Então, qual é o resto? 2. Ah, se o resto desse 2, 2 bem aqui, ó. Qual é o resto? 4. Ah, se desse 3, 3 bem aqui, qual é o resto? 6. E assim sucessivamente. Então, isso sempre funciona, isso é um ciclo, isso sempre vai formar um ciclo, e acho que eles conseguem entender e responder aos questionamentos de boa. Algumas coisas, gente, eles não precisam saber, tá? Eles não precisam saber provar, mas eles podem saber utilizar, ok? Como esta propriedade interessante que eu vou falar aqui para vocês. Esta propriedade é uma propriedade que eu julgo bastante interessante, tem tudo a ver com o algoritmo da divisão que a gente está falando, e dá para a gente provar, né? Acho que ali no nível 2 dá para fazer uma prova, no nível 1 talvez seja demais, mas vai que dá também. Então, considere A, B e N números inteiros. Considere que A deixa resto x quando dividido por N, e B deixa resto y quando dividido por N, tá bom? Então, o resto que o número A mais B deixa por N é o mesmo resto que x mais y deixa, ou seja, o resto da soma é o mesmo resto da soma dos restos. Tá? E o resto que A vezes B deixa por N é o mesmo resto que x vezes y deixa por N, ou seja, o resto da multiplicação é o mesmo resto que a multiplicação dos restos deixa por N. Tá? Isso é uma propriedade interessante e nos ajuda a entender um pouquinho mais o ciclo. Por que no ciclo, lá atrás, bem aqui, né? Quando eu cheguei bem aqui, você pode até... Opa, tá. Pronto. Bem que quando eu cheguei aqui no 5 elevado a 2 igual a 4, daqui para cá eu só fiz multiplicar por 5 na minha cabeça. Por quê? Porque daqui para cá eu só multipliquei por 5. E se vale a propriedade que eu estou dizendo, a propriedade que eu estou falando lá se eu tenho 2, se eu multiplico os 2, basta eu multiplicar os restos. Então, se eu tenho que 5 elevado a 2, deixa o resto 4, então 5 vezes 5 elevado a 2 vai deixar o mesmo resto que 5 vezes 4, porque 5 é o resto 5 e 4 é o resto 5 elevado a 2. Tá? Então, eu já estou utilizando isso aqui implicitamente na minha conta. Tá bom? E se você ensinar isso para os meninos, pode ser que eles façam isso de uma maneira mais rápida também. Mas voltando um pouquinho para o que eu estava falando, desta propriedade interessante, a gente consegue provar essa propriedade de uma maneira super simples, utilizando a equação de primeiro grau. Vamos supor que A e B, assim, nem preciso, né? Já diz, na verdade, desculpa, que o resto do A por N é X. Então, vamos escrever isso no algoritmo de Euclides. Ok. Se A, quando dividido por N, deixa resto X, então é porque o A ele vai ser igual a Q1, que é um quociente, vezes N, tá? Mais o resto X. E o B, eu vou poder escrever como um Q2, vezes o mesmo N, mais o resto Y, que é o resto que ele deixa, tá? Gente, vamos olhar para o número, então, A mais B. O número A mais B, eu posso substituir o A e o B e ficar com Q1 vezes N mais X mais Q2 vezes N mais Y. Gente, eu posso agora colocar o N em evidência, né? Isso fica, então, N, que multiplica Q1 mais Q2
tá bom? Mas só sobrou x e y, x mais y. Mas, gente, n vezes Q1 mais Q2, isso aqui já é um múltiplo do n. Então, na hora de eu ver a divisibilidade da soma pelo n, essa parte não importa, porque essa parte já deixa resto zero quando dividida por n. Então, qual é a parte que importa? X mais y. Então, qual é o resto que A mais B deixa por n? É o mesmo resto que o x mais y deixa, tá? Para quem sabe congruência, olhando essa congruência módulo n, isso é zero. Então, a congruência do A mais B é o próprio x mais y. Então, de fato, se eu quero saber o resto que a soma A mais B deixa pelo n, basta eu olhar para a soma dos restos, ok? A mesma coisa dá para a gente fazer para multiplicação. Então, deixa eu escrever novamente. O A igual a Q1 vezes n mais x. E o B eu vou escrever como Q2 vezes n mais y, tá? Então, quando eu multiplico A vezes B, substituindo os dois, isso fica Q1n mais x, que multiplica Q2n mais y, tá? Então, me acompanha aí, ó. Quando eu multiplico esse primeiro termo pelo primeiro, né, eu vou fazer a distributiva aqui, tá? Fazendo esses dois primeiro, isso vai dar Q1, Q2, n ao quadrado, mais y, Q1, n. Mais, quando eu multiplico agora o x vezes esse, depois o x vezes esse, né? Então, fica x, Q2, n, mais xy. Gente, isso aqui eu posso escrever de outra maneira, né? A vezes B eu posso escrever, então, colocando o n em evidência, vai ficar Q1 vezes Q2 vezes n, mais y, Q1, que o n já está em evidência, mais x, Q2, tá? Mais xy. Mas, gente, a mesma coisa agora. Esta parte aqui, isso é sempre um múltiplo do n. Se isso é sempre um múltiplo do n, se eu quiser saber o resto que A vezes B deixa por xy, o que é que eu preciso analisar? Só o xy, tá? Desculpa, acho que falei errado, né? O resto que AB deixa por n, basta analisar o xy, tá? Então, de fato, é isso, tá? Então, veja que essa propriedade dá para a gente provar aí tranquilamente para um aluno que sabe um pouquinho de fatoração e sabe a equação de primeiro grau e não se incomoda tanto com várias letras, né? Que alguns alunos se incomodam bastante com várias letras, mas, enfim, essa é uma propriedade que eu acho interessante. Estou utilizando lá. E para que serve essa propriedade? Vamos ver um exemplo prático? Vamos lá. Eu diria para você que essa propriedade ela pode parecer muito inocente no sentido de para que eu quereria saber disso? Tá, ok. Suponha que você está trabalhando com dois números muito grandes, ou mais, digamos, estes números. Veja, eu quero mostrar que isso aqui é divisível por 5. Se eu fosse calcular o 2 elevado a 99, se eu fosse calcular o 3 elevado a 99, o 4 elevado a 99, o 5 elevado a 99, eu passaria o tempo da prova todinho e não conseguiria terminar. Então, olha como essa propriedade pode ser importante. Ela é importante por quê, gente? Porque para que eu calcule o resto disso aqui por 5, eu não preciso mais fazer todos os números. Eu posso calcular o resto que cada um deixa por 5 e depois somá-los. É o que diz a propriedade. Se A e B deixam, então o resto que A mais B deixa é o mesmo resto que a soma dos restos deixa. Então, eu posso calcular o resto que cada um deixa, utilizando os ciclos que a gente já fez há alguns slides anteriores, e depois só somar esses restos para saber se isso é divisível ou não por 5. Vamos lá? Então, veja que esta propriedade que eu acabei de falar da soma e da multiplicação pode ser útil aí, então, em outros momentos da nossa vida, principalmente em momentos que a gente tem números grandes ou que a gente não tem informação sobre eles, mas tem informação sobre os restos que eles deixam pelo número que a gente quer calcular, tá bom? Então, gente, 1 elevado a 99 é 1, tá bom? E o 5 elevado a 99 deixa resto 0. Eu vou escrevendo aqui embaixo os restos que cada um deles deixa, tá? Vamos olhar para o 2 elevado a 99. O 2 elevado a 1, olhando por 5, ele deixa resto 2. O 2 ao quadrado, olhando por 5, ele deixa resto 4. O 2 ao cubo,
olhando por 5, ele deixa resto 3. E o 2 a quarta, olhando por 5, ele deixa resto 1. Então, como eu tenho 4 possibilidades, eu já disse que quando chegar no 1 para, basta eu pegar o 99 e dividir por 4, tá? Isso vai dar resto 3, tá certo? Se vai dar resto 3, eu olho para o 3. Qual é esse resto? 3, coincidentemente. Então, o resto que esse deixa 1, o resto que esse deixa 3. Vamos olhar os outros. Vamos olhar agora as potências de 3 módulo 5. 3 elevado a 1 deixa resto 3, quando dividido por 5, tá? Tudo aqui é quando eu estou dividido por 5. Por quê? Porque eu quero saber se é divisível por 5, tá? 3 elevado a 2 é 9, que deixa resto 4. 3 elevado a 3, basta fazer 3 vezes 4, que é 12, deixa resto 2. E 3 elevado a 4 é 81, deixa resto 1. Chegou no 1, não precisa mais fazer nada, porque vai começar a repetir. Novamente, o 99 dividido por 4 deixa resto 3. Está bem aqui, ó. Então, qual é o resto que esse número deixa? 2. Então, aqui é 2. Tá bom? Vamos olhar agora para o 4, tá certo? 4 elevado a 1 deixa resto 4 por 5. 4 ao quadrado é 16. Deixa resto 1. Tá. Então, só tem esses dois, tá? Se o número for ímpar, dá 4. Se ele for par, dá 1. 99 é ímpar, então vai 4. E o 5 elevado a 99 deixa resto 0. Então, pela propriedade anterior, tá? Se eu chamar este número aí, sei lá, de n, tá? N igual a 1 elevado a 99, 2 elevado a 2 elevado a 99, mais 3 elevado a 99, mais 4 elevado a 99, mais 5 elevado a 99, deu certo. Então, qual que é o resto que o n vai deixar por 5? Ora, o resto que ele vai deixar por 5 é o mesmo resto que 1 mais 3 mais 2 mais 4 mais 0. Mais 1 mais 4 é 5, 3 mais 2 é 5, isso dá 10. 10 deixa que resto por 5? 0. Então, a resposta é que... Na verdade, eu não queria saber o resto, né? Queria mostrar que era divisível, então acaba. Mostra n é divisível por 5. E aí acaba o problema. Tá bom? Então, veja que nesse problema a gente utilizou as coisas que nós vimos aí nos 2 slides anteriores, tá? Quer dizer, 2 não, vários slides anteriores. Tá bom? Então, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí essa aula, essa palestra. Estou muito satisfeito com você estar participando do Prolímpico, e é isso aí. Continue nessa carreira. Se você tem esse desejo de ser professor de Olimpíada, continue que vai dar certo, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Mais uma vez, é uma honra para mim estar aqui e até a próxima.